Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Barbaridade e da Flamengo Love. Eu sou Rafael Coto Barba e hoje, agora, a gente vai falar sobre essa confusão aqui que, meu irmão, faz o menor sentido de acontecer, a não ser pelo fato que eu venho falando ultimamente, que eu vou repetir aqui, tá bom? Vou só pedir que antes vocês deixem o like, ativem as notificações, né, e sigam, né, o nosso canal e a nossa página aqui no Facebook, porque é, eu vou passar as informações, mas eu vou falar também. Se vocês tiverem a notificação ativada, vocês vão receber a notificação de quando eu falar novos detalhes sobre o caso, porque está saindo o tempo todo, né? Já tem nota do Flamengo, já tem um monte de coisa aí nova para a gente, enfim, discutir aqui, tá? Vamos lá. Gerson e Varela brigam em treino do Flamengo. Lateral tem suspeita de fratura do nariz após a porradaria e ambos serão multados. Bom, essa é a notícia, né? Enfim, tem mais coisa para baixo, mais um clima quente, mais um dia quente no ano 2023 do Flamengo. Gerson e Varela trocaram agressões no treino desta terça-feira. O Uruguai ficou bastante machucado após levar um soco no nariz e a suspeita de fratura. Seguindo aqui a notícia, após o confronto, houve uma reunião e foi decidido que os dois jogadores serão multados. Na presença do executivo Bruno Spindel, Marcos Braz não estava no CT, Sampaoli reuniu os líderes do grupo. Entre eles estavam Gabriel, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Gabriel, obviamente, o Gabigol. Desentendimento e o soco. Gerson fez uma falta em Varela no treino. O lateral uruguaio não gostou e reclamou com o Pablo. O meia questionou o zagueiro. O que esse cara tá falando aí? O Gerson falou, né, com o Pablo. Em seguida, ambos foram tirados do treino e seguiram para a parte interna do centro de treinamento. Ou seja, o Sampaoli não pegou os caras, conversou, apazigou, aparou, enfim, pelo que a reportagem diz aqui, a questão foi tirá-los do treino e levá-los juntos para um lugar para um lugar específico ali dentro do ninho, onde os dois poderiam conversar amistosamente, né? Com certeza. Deve ter sido essa a intenção dele, né? Sem dúvida. Varela não gostou e começou a gritar com o Gerson, que retrucou. Nem estou falando contigo. O Uruguai partiu para cima do volante, tentou acertar Gerson, que se esquivou e retrucou com vários socos. De imediato, ninguém tentou separar os dois, mas na sequência, alguns atletas apareceram para acalmar os ânimos. O episódio ocorreu na reta final do treino. Felipe Luiz tomou a iniciativa de reunir os jogadores e cobrar uma mudança de comportamento, afirmando que não dá para continuar assim e que é preciso pensar, acima de tudo, no Flamengo. Gerson e Varela já não estavam mais no local nesse momento. É o segundo embate físico que ocorre em menos de um mês. No último dia 29, o então preparador Pablo Fernandes deu um soco no rosto de Pedro, no vestiário do Independência, logo após a vitória sobre o Atlético Mineiro. Desde então, o ambiente entre jogadores e comissão técnica de Jorge Sampaoli nunca mais foi o mesmo. A briga dessa terça ocorre na véspera da partida de volta na semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio se enfrentarão na quarta às 21h30 no Maracanã. Titular da lateral direita, Wesley está suspenso. Na ida, a equipe venceu por 2-0. Pô, galera, eu posso dizer para vocês uma coisa assim, é lamentável, é vergonhoso que essas coisas estejam acontecendo no Flamengo, tá? E assim, para mim, a culpa primeiro é da diretoria, que permite esse tipo de coisa. Vocês estão vendo aí atitudes diferentes, né? Eu já vou citar a nota oficial do Flamengo, mas na notícia não fala sobre nenhuma multa, quer dizer, desculpa, nenhuma suspensão, o que é óbvio, né? Porque não tem que suspender o jogador num jogo importante, né? Como fizeram com o Pedro, por exemplo. Mas qual é o exemplo que você passa quando você faz esse tipo de coisa? Sabe? Quando você coloca, eu não estou centralizado aqui, foi mal. Quando você coloca simplesmente é, o maior goleador
do time como suspenso, né? No jogo mais importante do ano. E no segundo jogo mais importante do ano, obviamente, você nem usa ele, mas isso é outra questão. Você suspende o Gabigol por ter reclamado do gramado de forma justa com o Braz. E aí os dois jogadores que caem na porrada, simplesmente vão ser multados. Então, assim, não tá errado, não. Não tinha que ser suspenso. Não tinha que ser suspenso. Mas o Pedro não tinha que ser suspenso. Nem o Gabigol. Quando ele foi suspenso, eu falei, aqui todo mundo, o Gabigol, né? Todo mundo falou, não, é mentira, que você não tem prova disso, você não tem prova disso ter acontecido. Tá aí. Aconteceu com o Pedro, dessa vez acabou sendo público, né? E agora não vai acontecer com os dois. Volto a dizer, é óbvio, não pode acontecer com os dois, porque o Flamengo tem um jogo importante, decisivo, amanhã. Mas tudo isso, todo esse clima horroroso do Flamengo é causado por uma pessoa. Aliás, uma não, desculpa, não existe um único culpado na história. Mas especialmente pelo Sampaoli. Por quê? Tudo é culpa do Sampaoli. Nem tudo é culpa do Sampaoli. O Sampaoli não mandou os dois caírem na porrada. A questão não é essa. A questão é que o cara não dá o mínimo de atenção e exemplo para a galera dele. Ele destruiu o clima do Flamengo. Ele destruiu o clima no Flamengo. Esse tipo de coisa nunca aconteceu. Claro, discussão, uma devolução de uma entrada mais maldosa, isso é natural. Agora, chegar às vias de fato. Como é que o cara afasta os dois jogadores, tira os dois jogadores do treino e bota os dois logo depois da confusão para ficarem num lugar sozinho? É claro que isso ia acontecer. É claro. Por que é claro? Sangue quente, irmão. Sangue quente. Sabe? Confusão atrás de confusão. E a diretoria, que tipo de atitude toma? Vamos manter aí o Sampaoli, né? Porque o Sampaoli é um ótimo técnico, um bom técnico, como disse o Braz. Cara, e o clima não resolve, só piora, só fica mais pesado. Não temos psicólogo, bem lembrado, Charles. Não temos psicólogo, e temos aqui nosso preparador físico, orgulhoso do meu jogador Gerson, aprendeu certinho. Vai te pegar na final, hein? Vai nessa. Assim, eu não estou dizendo que nenhum dos dois está certo, não. Os dois estão mais errados do que qualquer um na história, pelo amor de Deus, tá? O Gerson e o Varela não podem, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma vergonha que isso aconteça, é um absurdo que isso aconteça. Sabe? É um elenco profissional, jogadores profissionais. Não é escolinha, não, porra. Não é escolinha, não, porra. Agora, eu estou dizendo o seguinte: a situação acabou sendo criada por causa do clima de merda. E foi agravada porque a gente tem um cara no comando que não entende o que é comandar pessoas. Porra, não é muito óbvio para vocês? Esquece como está o clima, porque ele não vai mudar. O clima vai continuar assim, pode piorar, não vai mudar. Mas se você pega duas pessoas que acabaram de brigar, saem discutindo do treino, você coloca junto, no mesmo lugar? Pra quê? Pra eles continuarem discutindo e caírem na porrada? Porra! Então, assim, esse tipo de coisa não pode acontecer. Não pode acontecer. Os dois têm que ser multados com força, porque não justifica, nada justifica esse tipo de coisa. Pela matéria, o Varela partiu para cima
para agredir o Gerson. E o Gerson se defendeu e depois deu um soco. Provavelmente não deve ter dado só um, né? Porque disseram que o Varela ficou muito machucado. Mas não importa. Isso não pode acontecer. E ainda mais se a gente levar em consideração que amanhã tem o jogo mais importante da temporada, que virou, né? O jogo mais importante. Não era para ser, obviamente. Não era para ser o jogo mais importante da temporada. Mas virou. E virou por quê? Porque nós fomos eliminados da Libertadores de forma ridícula e absurda. Entendeu? Então, por que eu tô dizendo que a culpa é do Sampaoli? Não é porque o Sampaoli mandou o Gerson brigar com o Varela, não é. Primeiro de tudo, a culpa dele começa no clima de merda que ele mesmo gerou. O Sampaoli mesmo gerou esse clima horrível no Flamengo, tá? Começa por aí. Segundo, além dele ter criado esse clima ridículo no Flamengo, ele, na hora de apartar a briga, ele tira os dois do treino e manda os dois juntos para o mesmo lugar. Para quê? Ele é argentino. Todo argentino, jogador de futebol, sabe brigar, né? Você vê aí nas Libertadores e tudo mais. Ele é ingênuo, por acaso? Não. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia, tá? Aliás, ele sabia que isso podia acontecer. O que ele devia ter feito? Devia ter tirado os dois do treino, devia ter colocado um numa lateral e outro na outra lateral, sentado, sei lá, enfim, lá, esperando, e conversado. Ou então mandado alguém comandar o treino, que ele não tem, e sair para falar com os dois. Entendeu? Então, por isso que eu digo, na minha opinião, que o Sampaoli é o culpado dessa situação. Mas os dois jogadores estão errados, tem que ser multados severamente, severamente, e não tem que ficar de palhaçadinha, não, de suspensão de jogo, não. Tem que ir pro jogo. Varela tá com o nariz quebrado. Vai pro jogo, foda-se. Vai pro jogo. Ah, não pode porque o médico deu o coisa atestado. Beleza. Então você vai ficar em casa se recuperando. O tempo que você ficar em casa se recuperando, você não vai receber o seu salário. Não sei nem sei se pode, tá? Mas enfim, você vai ficar em casa se recuperando sem receber o salário. Quando você voltar, você vai jogar, você vai treinar e você vai, inclusive, treinar com o Júnior. Sei lá, cara, bota alguma coisa. Tem que ser uma punição exemplar. E logo depois do jogo de amanhã, independente do resultado, o São Paulo tem que ir embora do Flamengo. Porque esse clima de merda tem que acabar. Tem que acabar. Não é. Não é. Eu vi gente falando aqui que o Sampaoli. Quer dizer, que o. Como é que é? Que os jogadores mandam no Flamengo. Mandam porra nenhuma. Se mandasse, esse cara já tava no olho da rua há muito tempo. Se os jogadores do Flamengo mandassem mesmo, o Sampaoli já tava na rua há muito tempo. O Dorival não tinha nem saído. E na chegada, antes de chegar o Sampaoli, os jogadores teriam exigido a chegada do Jorge Jesus. Ou seja, eles não mandam porra nenhuma. Agora, nesse caso específico, de um jogador contra o outro, o prejudicial é para o Flamengo. Sabe? E mais um detalhe: a gente não tem o Wesley para a partida. A gente não vai ter lateral para essa partida. Vai ter o Mateuzinho, desculpa, Mateuzinho, que tá voltando agora. Então, porra, será que é preciso. O que mais é preciso para comprovar que o clima no Flamengo tá uma merda? O que mais é preciso? O que mais é preciso para provar que o Jorge Sampaoli não tem clima e não consegue fazer clima para treinar o Flamengo? O que mais precisa? Vergonha. É uma vergonha essa administração do Flamengo. É uma vergonha a diretoria do Flamengo deixar correr solto do jeito que está deixando. É uma vergonha o Sampaoli seguir fazendo merda no Flamengo e nada acontece com ele. Nada. Nada. Tá bom?
Nada. Então, é um absurdo. É um absurdo, tá? Eu acho que os jogadores precisam ser multados de forma muito firme, muito firme. E assim que acabar o jogo, o São Paulo tem que sair. O Flamengo já tem que estar com o técnico na quinta-feira. Que não seja ele. Que não seja o Sampaoli. Porque senão, esse tipo de coisa vai se repetir. O clima é uma merda. Quem é que consegue trabalhar de forma de forma assim tranquila, com um clima de medo? Não tô nem falando de derrota, eu não tô nem falando de pressão de torcida, apesar de que tudo isso é gerado pelas palavras do Sampaoli também, que chega na coletiva e não assume culpa de nada. Só diz que os jogadores não estão tendo intensidade, jogadores e jogadores. Mas tudo bem, isso aí o jogador profissional sabe, time grande sabe como é que funciona. Vai ter. Agora, se além do clima externo tá uma merda, o clima interno tá uma merda, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Uma mudança drástica. Uma mudança drástica, tá? Aqui, inventaram. Patrícia Álvares Cortez, ou Cortes, falou. Inventaram essa história que os jogadores mandam no Flamengo e a torcida comprou essa ideia. Vocês sabem quem inventou, vocês sabem. Você não sabe, Patrícia? Comenta aí, eu não vou mostrar seu comentário, mas você sabe quem foi o jornalista ídolo que inventou essa história. Você sabe, todo mundo sabe, né?